Paz seja convosco, mais uma palavra da graça do nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração, meu coração. Hoje eu quero falar sobre como crucificar a carne com todas as suas paixões. Vamos até o final. Antes quero mandar um abraço para o Gerson, lá da cidade de Figueira, Paraná. Um abração, Deus abençoe sua família, ele tem comentado aí nos vídeos. Deus abençoe. Como crucificar a sua carne? Jesus disse, a palavra de Deus diz assim em Gálatas 5 e versículo 24, diz assim: o que pertence a Cristo Jesus, crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Eu sei que a gente aprende que nós devemos crucificar a nossa carne. E às vezes a pessoa luta para isso, né? Quantas vezes você diz, olha, eu não vou fazer mais isso. E você vai lutando quando vê você sério. Ou às vezes a pessoa, poxa, olha, o único jeito é alimentar o espírito, não alimentar a carne. Só que às vezes, presta atenção, tem dia que você levanta numa correria, que dá para você orar. Você já ora ali correndo, já sai para o trabalho, não dá para você alimentar a carne. E daí a carne está saindo. Mas a Bíblia diz, o que são de Cristo, crucificar a sua carne com as suas paixões. E às vezes o cristianismo, o cristão, né? Ele vive uma luta contra a sua carne 24 horas, brigando com a carne. Ninguém vai conseguir, porque a carne ninguém consegue frear ela. Ninguém consegue parar, parece que ninguém consegue crucificar a carne com as suas paixões. Amado, entenda, enquanto você entender que você tem que crucificar e matar o desejo da tua carne, que você tem que fazer algo por ela para que ela seja destruída, né? O que acontece? Ela sempre vai sobressair. Se você tem um pensamento, se eu alimentar o meu espírito e não me alimentar a minha carne, o meu espírito vai sobressair. Mas o que nós entendemos? O dia que você não consegue alimentar o teu espírito, a tua carne sobressai. Mas eu quero mostrar um versículo, sabe que a Bíblia, um versículo interpreta outro versículo bíblico. Então diz assim, o que pertence a Cristo, crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Abra sua Bíblia, você tem lá no livro de Romanos, Romanos 6, e versículo 8, olha o que diz, Romanos 6, 8. Romanos 6 e 6 diz assim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. Eita glória! Você não precisa mais ficar lutando para crucificar a carne, porque a sua carne, o seu velho homem, a sua velha natureza, com todos os seus pecados, foram crucificados na cruz com Cristo. Então hoje você pode servir a Deus em paz, produzindo o que hoje na nova aliança? Hoje você pode viver produzindo o fruto do Espírito, né? Então hoje você não precisa viver mais pelo esforço, a tua carne, todos os desejos da sua carne. Diz assim, pois sabemos que sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Tem pessoa hoje que se você está lutando contra a sua carne, você vive uma luta 24 horas com ela, você se torna escrava dela, né? E você hoje não precisa ser escravo mais do pecado. Olha o que diz, tá bom aqui. Olha, então hoje nós somos o quê? Livre, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos com Cristo, né? Podemos morrer outra vez. Então nós somos mortos em Cristo Jesus, toda a nossa natureza pecaminosa. Então você não precisa viver a luta com a tua carne. Toda a natureza pecaminosa já foi crucificado. Então aquele versículo aqui, né, explica aquele. Então todo aquele que está em Cristo, a sua velha natureza, o seu velho homem, aquele foi crucificado. Então você não precisa ficar uma luta, não, tem que alimentar o espírito, porque se eu não alimentar o espírito, alimentar a carne, ela vai sobressair. Não tem como você alimentar a carne, tem como você dar vida para a carne, tem como você ressuscitar ela de volta. Mas você diz, pastor, como que eu faço, como que eu ressuscito de volta? Olha aqui, em Romanos
6 e 14 diz assim: pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Então o que traz o domínio do pecado em minha vida? Quando eu entro debaixo da lei. Então a lei, quando você entra debaixo da lei, você é dominado, o pecado reaviva. Diz assim, olha, continuando, ó, pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, quando você está debaixo da graça, o pecado está o quê? O pecado está morto, ele não tem vida. Mas quando você tenta agir pela lei, você faz o quê? Você dá vida para o pecado. Olha aqui, olha o que diz aqui. Ó, Romanos 7, versículo 8. Romanos 7, 8. Olha o que diz. Ó, mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo, cobiça, né? Pois sem a lei o pecado está morto. Sem a lei o pecado está morto. Olha para você ver, diz assim o 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. O que vai? Então não é você se alimentar, eu me alimentei do mundo, agora a minha carne tá... Não, quando você entra debaixo da lei, o que acontece? O pecado reaviva. A lei é o que? Não fará isso, não cobiçará, não roubará, não adulterará, não fará isso, não fará aquilo. Então o momento que você diz assim, eu não vou ver mais vídeo pornográfico, vamos dizer que isso aqui é a carne, está morta. O momento que você diz assim, eu não vou ver mais isso, você acendeu a carne. Eu não vou mais fazer isso, você acendeu a carne. Você acendeu. Entendeu? Então quando você disse eu não vou fazer, não posso fazer, você reaviva a carne. A lei é a força do pecado. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15 e 56. A força do pecado é a lei. Então a lei disse não fará, não fará, não fará. Então, mas pastor, então o que eu tenho que fazer? Você deve fazer o quê? Viver. Viver como, pastor? Pela graça. O que é viver pela graça? A nova natureza. Agora você tem uma nova natureza, né? Eu não vou. Por que você não vê? Por que você não faz isso? Porque agora a minha natureza mudou. A minha natureza pecaminosa morreu. E quando vem o desejo, você grita, eu sou a justiça de Deus. Então a lei é a força do pecado. Então quanto mais você diz, eu não vou fazer isso. Diz que numa rua tinha bastante casa com vidraça, bastante casa de vidro. E na última casa que estava cheio de vidro, de vidraça, né, tinha uma placa escrita, não atira pedra. Ia passando um jovem, né, passando essa rua e viu todas as casas, né, com vidro. Nenhuma delas chamou atenção, mas aquela que estava a placa, não atira pedra. Essa casa chamou a atenção deles e eles atiraram. Então é aí assim que nós reavivamos, assim que você ativa a tua carne. A tua carne está morta. O fermento para a sua carne reviver com todas as paixões, os desejos pecaminoso é quando você tenta se infiltrar a lei, quando você tenta relacionar com Deus pelo merecimento, né? Quando você tenta relacionar a Deus pelo favor merecido, você está debaixo. A sua carne é ativada. Quantas vezes você disse que nunca mais ia fazer isso? Pensa pra você ver. Quantas vezes você prometeu para Deus que nunca mais ia faltar o domingo? Nunca mais. Quando você tenta relacionar pela lei, o pecado faz, ó. Ela se acende o pecado dentro de você. Então o que é a força do pecado? Diz assim, pois sem a lei o pecado está morto. Então, todo pecado em você está morto. Morreu, né? Diz que, olha... Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído. Então hoje você pode produzir fruto, sem esforço nenhum. Qual que é o fruto? Né? O fruto, hoje a graça produz em você fruto do Espírito. A lei produz em você, a lei só pode despertar para você pecado. A lei disse, não peque, desperta você o pecado. Agora a graça não, ela nos supre com santidade. Ela nos supre, sabe, você fazer o que é certo, querido.
Amado, produzir o fruto do Espírito. O que nós aprendemos hoje? Que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Então nós somos de Cristo e as nossas carnes com todas as paixões já foram crucificadas com Cristo. Então a minha carne, ela está morta, mas eu acendo ela, eu trago a vida, e quando eu coloco o fermento que é a lei, ela se ativa. Quando eu disse, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais vou falar palavrão, nunca mais, quando você disse não, porque a lei é assim, não fará, não fará, não fará, não fará. E quando você disse não fará, essa é multiplicado. Ele reaviva dentro de nós o quê? O pecado. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Então Paulo diz em minha carne não é nada de bom. Não tem nada de bom na sua carne, está lá enterrado, morto, não tem poder nenhum para trabalhar na sua vida. Mas você dá o poder para ela, ele reaviva quando você você traz a lei, viver pelo merecimento, você reaviva a sua carne. Você não precisa viver lutando contra a sua carne. Eu tenho que alimentar o meu espírito, senão a minha carne vai sobressair. A tua carne nunca vai sobressair, nunca, porque ela está morta. Entendeu? Todos os desejos estão mortos. Mas é você que faz o quê? Quando você traz a lei para você, quando você traz a velha aliança, você ativa a sua carne. Você desperta o morto, né, o defunto, que é a velha natureza. Todas as paixões foram crucificadas. Hoje nós produzimos fruto do Espírito. Pastor, o que eu devo fazer? A Bíblia diz assim, em Romanos 5,17, recebemos de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Você quer reinar sobre todos os pecados? Coloca, né, reinar sobre todos os pecados. Amado, entenda que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Encerrando esse, pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Então o pecado não tem mais controle sobre você, porque você não está vivendo debaixo da velha aliança, mas está vivendo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, eu convido você que não se inscreveu nesse canal, se inscreva, né? E eu tenho orado pelos inscritos e também peço você dar o seu joinha, faça o seu comentário. Antes de eu encerrar aqui, eu quero orar por todos os inscritos do canal, amém? Onde você estiver, inclina sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, lhe peço em nome de Jesus. Encontra, meu Pai, cada um seu que se inscreveu neste canal. Envolva na vida sentimental deles, meu Pai. Aqueles que estão passando problema ou dificuldade, seja quebrada toda a fúria de Satanás. Aqueles que estão doentes, enfermos, meu Pai querido, seja destruído toda a enfermidade, Senhor. Aqueles que precisam de prosperidade, prospere, Pai. Alcança cada um deles, aonde eles estiveram. Toca na vida dele, transformando em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, eu declaro cada um que ouviu essa oração abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Envie esse vídeo para mais pessoas, coloca lá no teu, como diz lá no Face, no Instagram, né? Vamos divulgar a palavra da graça, me ajuda a divulgar, amém? O amor de Deus nos encontra, mas a graça de Deus nos transforma.